Boa noite. Oi, André. Boa noite, Juca. Oi, Juca. Vocês estão bem? Bem, muito bem. As duas comendo, né? Eu já comi, não tô tomando chimarrão só, ó. O lanche é na hora do intervalo, tá? A gente não Já tem foi. intervalo, prof. É 1h30 Já foi. direta. Já foi na agenda de vocês essa explicação que trazem o lanche, daí tem a hora do intervalo, divide com os amigos. Oi? Olá, oi. Esse protocolo aí é só em momentos que não se está em pandemia, tá? Ah, sempre tem uma desculpa, né? Mas desculpa, observações, a gente não leu as letras miúdas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Oi, Tânia. Oi. Oi, Tânia. Oi, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Bom. Oi, Mais Tati. uma. Tati. Eu acho que a gente começa, então, com a nossa meditação, né? Sim. Daí os colegas vão chegando. Eu vou sugerir que a gente faça uma meditação com atenção, além da gente dedicar a nossa meditação para todas as pessoas que precisam, a gente manter atenção na respiração e a gente vai inspirar e ao expirar, exalar, a gente tenta fazer num tempo maior do que a inspiração. Então, como se a gente contasse mentalmente, né? Eu inspiro assim. 7. Daí eu... 14. Essa respiração, nós vamos falar rapidamente sobre ela depois, porque ela está dentro do nosso conteúdo de hoje. Esse respiratório com atenção e expirando mais prolongadamente do que inspirando, ele é um regulador de Sanchal, de triplo aquecedor. Então, a gente já pode começar exercitando assim, né?
Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar do modo de regulação de Simbal, mestre do coração, e Sanchal, triplo reaquecedor. Mestre do coração, por vezes chamado de pericárdio, né? Para aqueles que chegaram um pouco depois, a gente fez um exercício, uma meditação respiratória. E nessa meditação, a sugestão foi inspirar num determinado tempo, a gente conta mentalmente, né, em segundos, e ao exalar, a gente procura exalar num tempo maior. Se vocês olharem, deixa eu ver que página aqui é. No livro antigo do Dr. Padilha, ele vai sugerir para que a gente possa equilibrar o eixo água-fogo, uma meditação que consiste nesse exercício respiratório que nós fizemos hoje. Por quê? Né? Nós vamos ver aqui mais adiante no modo de regulação que, se por um lado, mestre do coração tem essa natureza yin, tem essa natureza de se relacionar com os demais órgãos no sentido concreto, né? E ao mesmo tempo sabendo as necessidades desse império, desses órgãos, ele vai trazer depurada essa informação para o imperador, para o coração, para que não chegue todas as notícias ao coração, para que o coração não seja, o imperador não seja a todo momento, fique envolto de questões menores, que vão, inclusive, preocupar demasiadamente o coração. Então, o mestre do coração tem essa natureza mais yin, ele tem uma natureza yin, ele tem essa natureza com fundamentalmente dois aspectos. Um, ele se relaciona com o coração num sentido de ouvir do coração o que é o desejo do coração, para que ele possa proporcionar para os demais órgãos, para o reinado. Por outro lado, ele ouve do reinado e traz depurado essas informações para o coração. Por outro lado, Sanchal, ele é Yang. Ele é muito mais etéreo, ele é muito mais complexo de se entender Sanchal, né? Mas Sanchal, lá nas caligrafias, nas ideografias antigas, Sanchal tinha e tem a função de regular o eixo água-fogo. Então, vejam que interessante. Se Sanchal é Yang, tem uma natureza, e geralmente é representado pelos três fogões, que são fogo, como que Sanchal vai regular essa relação. Então, os escritos antigos, além de dizer que as funções de Sanchal, a principal função é essa regulação do eixo água-fogo, eles também lembravam a nossa origem. A nossa origem, ela se dá, a origem embrionária, né? Ela vai se dar, se desenvolver em um período muito curto, 9 meses, dentro de um líquido. E esse líquido, por uma razão
né, que a gente desconhece, lá dentro existe um processo térmico muito significativo que faz surgir ali, desenvolver esse embrião, e em 9 meses esse embrião ter formado um corpo com ossos, com dentes, com partes muito duras, com partes macias. Então, a tradição antiga vai dizer que a nossa origem é fogo, água, calor, água. E eles fazem essa comparação para nos dizer, então, que Santial ele tem essa característica, né? Então, o processo a prática de respiração que a gente fez hoje, vocês imaginem assim, não sei se todos vocês aqui fazem fogo no fogão a lenha, assim. Então, mas já viram como que é, né? Então, o que acontece assim, né? Eu sou meio viciado em fogão a lenha. Eu adoro o friozinho para poder acender o fogão a lenha. Então, eu adoro o frio para escapar do frio. E se tu fecha totalmente a chaminé, se tu fecha a portinhola que tem embaixo ali da porta, e tu não coloca oxigênio para dentro, aquele fogo ele fica muito fraco, ele é capaz, inclusive, de apagar. Por outro lado, se está toda a chaminé aberta, e tudo aberto, assim, né? E então aquele fogo ele vai se exaurir rapidamente, né? Porque ele vai ter uma demanda muito grande ali da saída, né? E com isso ele vai se exaurir rapidamente. Então, essa proposta de meditação, de regulação de Santial, é como se a gente desse um pouco mais de oxigênio para esse fogo. Como não? Na verdade, a gente dá mais oxigênio para esse fogo. Essa prática, ela permite que a gente... Vocês imaginem assim, qual que é o ritmo da respiração que a gente vive nesse tempo? É uma respiração rápida, ofegante, muito curta. Quase como se a gente não tivesse tempo para respirar. Quase como se a gente precisasse respirar logo antes que não possa respirar. A gente traz para o processo respiratório o mesmo processo de ansiedade que a gente tem na relação com as coisas, com os processos, com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem para fazer. Então, a gente traz para a respiração, ela passa a ser curta e ofegante. Então, isso faz com que, muitas vezes, esse eixo água-fogo, ele fique desregulado. E a respiração fique ofegante, ela fique curta, e a gente não alimente com isso. Numa abordagem, a gente poderia fazer uma outra abordagem, que seria a abordagem da importância do oxigênio para a formação do Qi, para que o pulmão descenda esse Qi puro, né? E que ele possa circular por todos os órgãos da companhia do sangue. Mas a gente está fazendo uma abordagem aqui alquímica, que é essa abordagem onde o processo respiratório vai permitir com que a gente regule, ajude a regular esse eixo. Então, aqui a gente está começando bem por uma ferramenta que todos nós temos, quando a gente fala de regulação. E se a gente regula o eixo água-fogo, nós vimos que isso já é muito significativo. A gente vai ter muita chance de ter uma harmonia maior desses reinos, desses órgãos, à medida em que esse eixo, né, ele se estabiliza. Então, dentro do modo de regulação, a gente, quando for lá para a página 524 do livro, eu achei que a gente podia não esquecer de fazer essa abordagem, que é uma ferramenta importante, que a gente pode usar. Vocês imaginem assim, um dia que vocês se sentem muito angustiados, assim, alta rotação. Às vezes acontece, a gente sai de uma atividade,
a gente sai de uma atividade, tipo, da própria consulta, né? Atrasou a consulta, e aí um atrasa, o outro atrasa, e vai atrasando os outros, e aí tu gera uma rotação um pouco maior, né? Aí tu sai daquele ambiente, termina o trabalho, tu parece que continua naquela rotação alta, né? Se eu tivesse que pegar um carro para vir, talvez eu tivesse ansioso para chegar com o carro, assim, buzinasse se alguém se atravessa ou anda devagar, que a gente mantém aquela rotação. E às vezes a gente demora, e muitas vezes as pessoas demoram até o ponto que elas sequer conseguem dormir, elas continuam, elas precisam assistir o jornal, depois o outro jornal, e tem jornal até, não sei que hora da madrugada, então a gente vai vendo as mesmas notícias e continua naquela rotação. Então, se a gente lembrar disso, a gente pode tirar uns minutinhos para respirar conscientemente. Então, a proposta é inspira num tempo e expira num tempo maior. Então, isso vai gerar oxigênio, vai aliviar o coração, o fogo vai ficar mais harmônico, e esse fogo ficando mais harmônico, a gente reduz o nível de ansiedade. Bom, antes da gente entrar no modo, é bom a gente relembrar então um pouco isso, né? A função de mestre do coração e a função de Santiago. A gente viu no início daquela passagem que a gente fez pelos órgãos e entranhas, mas eu acho que sempre quando a gente fala sobre isso, a gente relembra e também me permite trazer outros elementos relacionados a esses órgãos, porque Santiago e Simbal, eles são uma matéria bem complexa. Por quê? Se a gente fala dos 5 reinos mutantes, quando a gente traz esse conteúdo, é muito fácil, a gente pega o reino do fogo, associa ao coração, depois a gente, com um pouquinho de estudo, a gente vai entendendo por que o intestino delgado está acoplado ao coração. E muitas vezes a gente ainda pensa novamente, mas por que, né, que esse órgão está associado a essa entranha? Depois a gente vai para o reino da terra, entende que lá tem o baço, que lá tem o estômago. E a gente pensa nos alimentos terrestres, pensa sim, é óbvio, né? Depois, no metal, é fácil também, a gente olha o pulmão, já entendeu essa lógica do pulmão e do intestino grosso acoplados. Na água, a bexiga e o rim, que é muito mais simples da gente entender, né? Tipo, esse casamento bexiga e rim é óbvio, né? Não tem dúvida. Na madeira, fígado e vesícula também, né? Inclusive, trabalham juntos ali, né? Localmente, né? Agora, quando a gente fala de Santiago e de Simbal, a gente fica um pouco etéreo. E essa dúvida, ela não é uma dúvida recente, né? Sempre, desde que a medicina oriental chegou no Ocidente, ficava difícil de explicar e encaixar aquilo, né? Então, é por isso que Simbal, depende da forma de pronúncia, né? Mestre do coração, ele por vezes é chamado de pericárdio, muitas vezes. E outras vezes sexo-circulação. Isso são autores assim que, observando o Neidin, fazendo a leitura dos clássicos, ou tendo alguns professores tradicionais, eles entenderam que poderia ser isso. Simbal é um pouco mais fácil da gente entender quando ele se refere a pericárdio, né? Porque sim, é coração e bal seria o envoltório em torno do coração. E esse envoltório em torno do coração é o pericárdio. Então, os autores acharam que, acho que é isso. Mas ele tem um sentido muito mais amplo. Então, o próprio Dr. Padilha, ele faz algumas críticas assim, a alguns autores que não conseguiram fazer uma leitura desse canal importante, desse elemento importante, né? Então ele critica como se fosse criticar num sentido
dispute, né? Não é uma dispute que seria uma redução assim da função desse canal, né? Então, a leitura que eu trouxe um tempo atrás para vocês, eu repito aqui, é essa leitura de que ele realmente é esse ministro do imperador, esse ministro que leva a vontade do imperador para os diferentes órgãos, entranhas do reinado como um todo. E, ao mesmo tempo, é esse ministro que ouve as necessidades do organismo e traz para que o imperador, então, veja medidas a serem tomadas para que isso seja tratado e que traga o quê? Harmonia. Quando a gente fala de imperador, ministro, a gente pensa nos atuais governos, assim. Então, a gente já pensa, vai vir uma medida autoritária. Ou vai lá, se queixa que o Bolsa Família está pequeno, ele reduz mais ainda. Então, a nossa história, assim, é uma história com o poder, é uma história onde a gente desconfia, né? O que está vindo de lá? Né? A reforma, sim, a reforma tal, né? Bom, a reforma nunca é para arrecadar menos, né? A reforma sempre é para arrecadar mais. E quem paga, né? Então, mas eles, na relação deles com o imperador, era uma relação de confiança. O imperador, por isso que se traz essa analogia, era uma relação onde eles tinham certeza que, chegando de uma maneira adequada ao imperador, o imperador saberia como agir em relação ao reino. Então, a ideia do imperador é aquele que ouve o povo, aquele que toma medidas de acordo com o anseio as necessidades, né, daquele povo, por vezes contrariando os egos específicos de órgãos, enfim. Então, isso é um papel que, se a gente olhar assim, também fisiologicamente, se vocês tiverem um pouquinho de tempo, é mais ou menos página 149, 150, 149. O Dr. Padilha traz, eu não vou reproduzir aqui, mas ele traz algumas pesquisas russas de alguns autores, que são pesquisas que vão dizer que, geralmente, os sinais, sintomas, as doenças que vão fazer com que o coração pare, elas não advêm dele próprio. Elas advêm desse conjunto de órgãos, né, que se relaciona com o coração, com o imperador, e que, num dado momento, eles se voltam contra, eles agem contra a vontade do imperador, eles se rebelam e perdem os méritos, e com essa perda de méritos chega um momento que o imperador não aguenta. Inclusive, eles citam uma pesquisa onde ele fala aqui de medicamentos que seriam medicamentos que o coração não deveria ser tratado com medicamento para o coração, deveria ser tratado com medicamento que harmonizasse a estrutura para que então o coração pudesse funcionar de maneira adequada. Então, ele não chega a generalizar, mas ele cita, então, trazendo isso para vocês. Isso mostra que o mestre do coração, ele tem um papel fundamental para aquilo. Então, vocês imaginem assim, a gente está aqui, parece que contando uma história de um reinado, de um ministro, das emoções, mas nós estamos falando aqui que a gente pode, quando esse reino está em desequilíbrio, nós podemos adotar essa linha através do mestre do coração, e é o que vocês vão ver nesse modo de regulação de hoje. Nós podemos ir por esse ministro e, através desse ministro, a gente harmonizar a energia inteira desse reinado. Então, esse ponto é bem importante, assim, né? Então, tanto que muitas vezes, isso eu já comentei com vocês, quando a gente precisa atuar numa questão cardíaca e a pessoa tem um histórico, a gente não age pelo canal do próprio coração. A gente age mais no canal do próprio coração quando a gente se refere às emoções. Quando aquela pessoa nos traz assim, uma grande ansiedade, uma grande
né, uma situação onde não é tão físico, mas está num aspecto mental, aí nós vamos lá no Shenmen, 7 de coração, a gente vai lá no Alegria de Viver, 3 de coração, enfim, os 6 de coração como que se, né, aquele alerta, né, do coração, mas eles vão estar muito mais envolvidos a esse aspecto das emoções do reinado, né? Agora, quando a gente fala de questões relacionadas ao coração, estrutura, é muito adequado que a gente atue através do mestre do coração. E daí depois vocês vão ter aqui os ressonadores mais específicos, né? Ele cita também, e eu achei que era importante trazer para vocês, em uma das pesquisas, eles chegaram à conclusão que a principal causa de desordens e acidentes cardíacos é lá em Londres, se não me engano. É o aborrecimento. Aborrecimento. Uma expressão que ela não é tão usada assim, a gente fala mais, às vezes a gente diz, fiquei bravo, fiquei chateado, magoado, né? Mas aborrecido é uma expressão que não é tão comum. Ela é muito conhecida, mas não é tão comum, né? Então, hoje mesmo eu tive que atuar numa questão emergencial aqui, e a situação era exatamente essa. Só que a pessoa, assim, foi muito difícil pela crise de ansiedade, assim. E você sabe que eu tomei o pulso muito ansiosa, assim. Eu acho que eu vou ter uma parada cardíaca, né? Foi uma situação que depois que eu comecei, eu me assustei um pouquinho, assim. É raro acontecer isso, mas me assustei no sentido de, tá, mas o que é realmente que está pegando, né? Aí eu tomei o pulso e, incrivelmente, o pulso do coração não estava em outro ritmo ou relacionado ao rim, fígado ali no lado esquerdo, né? Mão esquerda aqui. Ele estava com um batimento, inclusive, regular. Aí eu disse, teu coração está normal. E aí foi uma das formas que ele... Então ele estava numa situação onde ele estava... primeiro, que depois eu já tinha atendido outras vezes, né? Ele estava com 2 gigantes contraturas nas costas, que reflete. Ele está com uma sensibilidade aqui no humor de baço pâncreas, assim, no toque, é uma sensibilidade muito grande. Então ele está ali nessa região, tanto que ele sente dor aqui, no hipocôndrio, que é uma dor característica de baço pâncreas, e aí ele já me contou de um histórico familiar nessa região, inclusive com doença tumoral. Mas ali estava um quadro em que havia, então vocês notam assim, a pessoa nesse momento, e ela naturalmente, ela está tendo síndromes de pânico, ela está trabalhando numa região longe, e ela demora para, então ela tem pânico para dirigir de lá até aqui, de 15 em 15 dias, quando vem para cá. O trabalho está aborrecendo ela, então ela está tendo que morar longe da família. O trabalho está aborrecendo ela, então relata noites em claro e dias deitado. Então, assim, tem uma situação que a gente quase que tem vontade de pegar no colo e dizer, agora vai ficar aqui, deixa o teu trabalho e trata de ir. Mas a gente não é assim, né? A gente não... Mas ali estava esse quadro muito característico, né? Não tinha uma situação do próprio coração, mas a pessoa sentia como se o coração dela fosse parar. E então ali tinha uma questão do reino da terra, que é esse aspecto do baço pâncreas do toque aqui, então tem questões do reino da água, né, que já afetou, portanto, esse medo, esse pânico, né? Tem questões do reino do fogo, mas não era do fogo, era do fígado. O pulso do fígado
muito mais saliente que os demais. Então, claro que esse pulso ele poderia caminhar para um processo de lá cardíaco, né? Mas naquele momento não estava, né? O coração não estava acelerado, ele não estava batendo irregular, ele não tinha sinais de arritmia, pelo menos naquele tempo que estava ali, né? Mas assim, eu não recomendo essa situação, estou contando para vocês porque por acaso ela encaixa aqui. A minha vontade naquele momento era dizer, vocês têm que ir para uma emergência. Mas eu digo, bom, tem que pelo menos encerrar bem aqui, né? Então, depois de fazer toda a cultura, de ter os cuidados, assim, é uma das pessoas que eu fui lá de minuto em minuto, ver como é que estava o pulso, como é que estava sentindo. Aí eu recomendei, né? Eu disse, olha, eu acho que se surgir essa situação de novo, é bom ir para uma emergência, né? Porque, então, são quadros que a gente não tem, numa emergência eles podem, a primeira coisa que se faz lá na triagem já é verificar esses sinais com o equipamento, com tudo, então então a gente não precisa, então esse exemplo ele vai nos servir aqui um pouco para caracterizar esse quadro que a gente estava trazendo aqui, que esses problemas do reinado como um todo, eles podem chegar ao coração, e chegando ao coração de uma forma torta, eles podem gerar em si, né, o colapso do reinado e a parada desse imperador, né? Então, essa primeira abordagem, então, relacionada a mestre do coração, por isso que não daria para a gente reduzir assim, a pericárdio ou outra forma, né? A gente precisa, e agora quando a gente for ver outros tratamentos aqui propostos, a gente vai ver da importância dele. Então, e por outro lado, Santial foi aqui um pouco que eu comentei com vocês, né? Equilíbrio do eixo água-fogo, toda essa questão do embrião, dessa relação água-fogo desde o nascimento. E esse eixo água-fogo, ao mesmo tempo que ele dá origem à vida, a partir de uma certa idade, se a gente for permitido a gente viver e morrer por causas naturais, né? Ele também, pelo esgotamento dessa água na relação com o fogo, que nós começamos então a entrar em decrepitude até o final dessa nossa jornada. Então ele é o início, o meio e o fim, como diria Raul Seixas, assim, né? E o Dr. Padilha traz uma outra questão que eu me afilio muito, assim, que é uma outra visão de Santial, além dessa visão. Então, o Santial, só para não pular sem fazer vocês lembram que eu trazia essa questão de Santial como um dinamizador. Um dinamizador, né? Que dinamiza os processos nos diferentes órgãos internos, né? Então, ele é simbolizado pelo fogo. E um dos sinais, quando a gente passa dessa vida para outra, é exatamente a perda do calor do fogo. Então, ele é o dinamizador, é ele que... Ele é obreiro, assim, como todas as entranhas, né? Então, enquanto o mestre do coração, ele tem essa natureza de ouvir, de depurar e trazer a parte de conteúdo, a parte emocional, Santial, ele tem uma função física concreta de dinamizar órgãos e entranhas. E, portanto, quando a gente pensa, por exemplo, em dinamizar a água, o reino da água, nós podemos dinamizar através de Santial. Então, nós vamos lá no Shu antigo de Santial, que é o 2 de TR, 2 de triplo aquecedor, e nós vamos atuar sobre o 2 de TR com a intenção de dinamizar, de fortalecer o reino da água. E assim, os demais Shus antigos dentro de Santial. Então, isso é bem importante, assim, né? Vocês vão ver muitas vezes ponturas
que vão trabalhar quando a gente tem ali claramente uma retenção de líquidos, cistites repetitivas, vários relatos relacionados ao reino da água, né? Retenção, depois nictúria, polaciúria, né? Até cálculo renal, né? Não que com a intenção de retirar o cálculo renal, porque a gente precisa saber qual é o tamanho desse cálculo e ver se isso não precisa ir para um processo cirúrgico, porque daqui a pouco nós dinamizamos e esse cálculo vai ficar mais difícil ainda, vai gerar um problema para a pessoa. Então, eu estou falando do histórico dessas pessoas. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, com Santial, Chu antigo de Santial, 2 de TR. Podemos trabalhar com o Jiao inferior, 6 no homem, de Reimai e 4 na mulher. Podemos trabalhar o 25 de VB, Mo de Rim. E, após colocar as agulhas, a gente vai tonificar as agulhas desses 3 ressonadores, que vai dar, na verdade, 5 agulhas. E o paciente vai nos relatar um choque que ocorre entre um e outro. E relatar que correu, né, muitas vezes do 6 de Reimai para o 25 de vesícula biliar, que é o Mo de Rim. Muitas vezes vai relatar que, após a colocação no 2 de Rim, do 2 de TR, né, que teve comunicação energética, ela recebeu o Ti foi captado, e vocês vão perceber que as agulhas vão ficar grudadas por energia. Claro que depois de um tempinho elas vão sair como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um exemplo do aspecto dinamizador do triplo reaquecedor. Poderíamos trabalhar 12 de Reimai, no caso do reino da Terra, com 10 de TR, né, que fica aqui atrás do epocom do cotovelo, né? Também poderia ser um trabalho nesse sentido, com 36 de estômago, dependendo. Mas TR vai estar ali. Então, nós vamos estar com 12 de Reimai, que é o Jiao médio, que está dentro dos 9 sóis de Sanjiao. E, então, é um exemplo de dinamização que Sanjiao traz. Então, vocês notam assim, Sanjiao, ele, tanto mestre do coração como Sanjiao, então, mestre do coração nas questões mais relacionadas aos processos, digamos assim, emocionais que vão gerar as patologias, e Sanjiao, num aspecto, ele também age no aspecto emocional, mas ele vai estar agindo na forma também, na forma, na função, no processo de alquimia. Então, eu queria relembrar vocês que lá naquele vídeo lá que eu passei, logo no início da retomada dos nossos encontros remotos, né, o Dr. Padilha ele falava que tinha os 5 reinos mutantes, tinha os reinos, o reino, função transmutante, que é Sanjiao e Ximbao, transmutante. Então, ó, mutação. Eu transformo, eu vou me mutando em outra coisa. Enquanto que transmutação, os alquimistas entenderam que era de um elemento, eu transformo em outro elemento. A transmutação, ela opera a partir de um elemento para transformar em outro elemento. E eu tinha lá o reino, o que ele chamava de aspecto transcendente. E o transcendente são os 8 vasos maravilhosos. Então, mutante, transmutante e transcendente. Nesse livro ele não chega a dar essa abordagem. Mas ele chega a dizer que os vasos maravilhosos, eles são muito mais aceitos, mais compreendidos. Porque
o Ocidente entendeu a lógica dos vasos maravilhosos como o grande substrato que dá origem à vida. Substrato. Então, esse substrato que, através do céu anterior e o céu posterior, ele vai formar um novo ser. Então, a dificuldade mesmo, ela está em Santiago e Simbal. E, então, a gente tem aí essa retomada. Eu hoje pensei que, mais adiante, nós precisaríamos... Hoje a gente já pegou uma outra abordagem, um pouquinho diferente do Mestre do Coração e Triplo Aquecedor, mas a gente olhar com calma a questão dos Jiaos, né? Da forma, Jiao da função e Jiao da alquimia, que são os 3 em cada um, que formam os chamados 9 sóis. Então, nós vamos... vai ter um momento que a gente vai olhar eles, porque se a gente for ver esses 9 sóis, eles, em Rei-Mai, eles são em Rei-Mai, e com exceção de Intan, que está aqui mais para Tumai do que Rei-Mai, embora ele seja um ressonador extra, né? Eles estão nesse eixo, né? E isso já nos permitiria uma boa abordagem de tratamento. Porque, então, vocês notam que aqui a gente está falando que a gente pode ir por um caminho dos Shus antigos dos reinos mutantes, relação mãe, filha, avó e neta. A gente pode ir por um caminho que aproveita dos 5 reinos através de Santiago e Mestre do Coração. A gente pode ir por um caminho e dentro de Santiago a gente teria os 9 sóis. São esses 3 da forma, 3 da função e 3 alquímicos, chamados alquímicos. E a gente pode ir pelo caminho dos vasos maravilhosos. Que se vocês lembram daquele encontro com o professor João Elias, né? Ele ressaltava muito assim, que ele aprendeu a acupuntura a partir dos vasos maravilhosos. E que o professor dele, né? Hoje, Sim. essa parte aí que tu falou do transmutante, os transcendentes, foi naquela live com o professor Padilha, né? Falou. Aí eu me lembro que ele falou no momento, ele cita assim, quando chega uma pessoa, um paciente, foi que eu entendi, né? Chega um paciente pra gente, relata, aí ele falou meio que um raciocínio clínico, assim, que me chamou a atenção. Ele disse, através dos sintomas que ele vai falando, a gente vai tentando encaixar nos cinco elementos, que é os reinos mutantes. Aí nos 2 reinos transmutantes, que é quer dizer, nos 2 transmutantes, né, Sanjiao e Shimbao, e nos outros vasos maravilhosos. Aí eu não sei se isso seria um raciocínio de tratamento, assim, a pessoa, através da anamnese, a gente encaixando nisso, trabalhando com os antigos, né, nos 5 reinos mutantes, e aí vendo alguma coisa de Sanjiao e Shimbao e os maravilhosos. Não sei se foi isso que ele falou, se eu entendi certo. Não sei se tu lembra. Sim. Não, eu lembro. Não, ele foi bem por essa ordem, assim, ele estava... Quando se trata de questões mais pontuais, assim, os 5 reinos, os Shus antigos, os 5 reinos mutantes, eles dão conta, assim, né? Mas chega um momento em que tu tem ali várias manifestações. Então, tu precisa chegar à conclusão de pontos mais gerais, assim. Tu não vai fazer colocar um monte de agulhas meio que tateando, diz alguma vai dar certo. E tem esse aspecto dos vasos maravilhosos, né? Que eles têm eu me lembro quando a gente passou por eles, assim, eles têm uma gama de aspectos mais amplos também. Então, às vezes, a gente vai reduzindo com o tempo e com a precisão do diagnóstico, a redução da utilização de ressonadores, ela começa a ser cada vez mais presente.
a gente vai, por exemplo, até a Rua me relatou isso, assim, mas isso eu já fiz também. Tu tá num local e tu só tem uma agulha. E a pessoa tá com uma baita de uma enxaqueca. Sente, assim, que uma plenitude abdominal. Ela te relata, assim, que comeu um prato de batata frita num restaurante que ela não sabia a procedência do óleo, de quantas vezes. E aí tu tem aquilo ali, tu só tem uma agulha. Aí tu vai lá e, como a Rô fez, né, com o João, 3 de fígado nele. Dói, mas aquilo é assim, não doeu. O João tem um pesão. Então, às vezes, tu vai ter que escolher, assim, né? E então, quanto mais... A gente sabe que ele é o grande regulador, né, de Taishon, de 3 de fígado, do sangue, junto com 36 de estômago. Ele tem uma função de segurar o escape de Yang, né, que vai gerar cefaleias, dor de cabeça. Então, às vezes, a gente vai por um caminho e aquilo... Por quê? Porque a gente já viu assim, tipo, tá, eu poderia ter feito tais e tais coisas, mas eu tenho uma agulha, né? E ainda eu vou escolher o lado Yin ou o lado Yang. Lado direito é Yang, lado esquerdo é Yin. Então eu vou ver qual é o tipo de manifestação e ainda vou inserir aquela agulha até o 1 de Yin. Porque ela do Tai Chong, ela vem lá e encontra o 1 de Yin. Então, isso, com o tempo, a gente vai refinando, assim. Então, a Rua, ela já está bem mais adiantada que nós, assim. Ela só trabalha com uma agulha e pronto. E aquilo já está tudo resolvido. Ela está quietinha ali, mas ela já... Deixa eu contar, então, como é que foi a escolha do ponto. Não é porque tinha só uma agulha. É porque eu pensei que no pé talvez não morresse. Se eu errasse o ponto. Talvez não morresse. E não morreu ainda. Mas é bem rápido. Daí a gente vai se distanciando do coração cada vez mais, né? Aqui, tipo, E funcionou? Na hora? É bem rapidinho. Eu tive um relato, mas a pessoa não está no grupo aqui hoje, então eu vou deixar ela para a próxima vez também. Uma atuação em Mestre do Coração com o Stipper, né? É Stipper, né? E ela, um relato surpreendente também, né? Porque a pessoa me perguntou isso, assim, né? Ó, a pessoa tem isso. E é avessa à acupuntura, avessa a ser cuidado. O que a gente faz? Aí eu sugeri uma massagem, né? Um ressonador do Mestre do Coração. E aí foi colocado um Stipper. E é um relato surpreendente, assim, também, via Mestre do Coração. Então, porque claramente tinha ali uma perturbação de ordem emocional muito profunda, né? E então um relato bem, eu não estou detalhando porque eu não tenho autorização, assim, né? Possivelmente a pessoa vai contar para o grupo, né? Mas então o Mestre do Coração, ele, por exemplo, ali bem na prega do pulso, né? A gente dobra o pulso aqui no trajeto do Mestre do Coração. Tem um ressonador aqui, que é o 7 de Mestre do Coração. E ele é um ressonador que é indicado como um ponto que eles chamam de pontos fantasma. Então, ele chega nesse nível, assim, né? Então, vocês imaginam uma pessoa que relata ver coisas. Né? Então, nós temos ferramenta, ela vê coisas, ela está apavorada quando ela dorme, ela sonha com coisas complicadas. Então, nós podemos ir por ali. E eu achei interessante o seguinte, ó, eu não estou aqui orientando, mas foi colocado durante a noite, passou a noite com o Stipper.
Então, foi assim, surpreendente. Então, às vezes a pessoa é avessa mesmo à acupuntura. Então, eu estou me dobrando um pouco, assim, ó. Em Juca, tu falou que a pessoa passou a noite com o quê? Não consegui pegar essa parte. Passou bem. Com o stipper. Stipper, que é isso? Eu não sei o que é. A Rô tem usado, né? Ele é uma fitinha eletromagnética, né? Uma bolinha redondinha. É uma pastilha de silício. Quartzo silício. Mas a resposta, assim, também é... Não como agulha, mas a resposta é muito boa. Eu tenho um relato, assim, de cistite muito rápido. A dor passa, assim. E pode ficar até 5 dias. Pode ficar até quantos dias? Até 5. Dependendo do tratamento. Como a cistite é crônico, né? Aí teria que ficar os 5 dias. Muito bom. Juca, eu tenho uma amiga, ela tinha uma bolinha bem aqui, assim, na verdade é uma aluna, bem aqui é onde marca o 8 de chimbal. Aí ela caiu, um tombo, e botou a mão no chão e a bolinha desapareceu, só que o dedo inchou. Ela foi na ortopedia, tudo, e não tem nada no dedo, né? E ela veio me dizer isso, assim, ela se trata comigo com reiki, né? E às vezes eu boto uma agulha ou outra nela, porque ela reclama de dor, assim, então eu boto nos pontinhos. Aí eu não sei o que seria aqui fazer uma sangria, como é que funciona essa... Porque me deu a impressão que estagnou, né? É líquido sinovial. Se deslocou assim com a queda, ele é responsável pela lubrificação. Então, ele deslocou, inchou o dedo, enfim, ele não serviria como uma sangria, né? Mas os procedimentos de ambulatório, eles retiram o líquido, fazem uma punção. Então, nós vamos tentar o quê? Ali, com agulha, acupuntura, porque a própria sangria, ela não vai atuar, ela vai atuar sobre o sangue, né? E o ti. Às vezes pode ajudar, mas o que eu faço às vezes, né? Tem muita gente que é bem nas regiões onde tu tem dobras, né? Que tem... Às vezes eu coloco uma agulha no próprio cisto e disperso. E melhora. A pessoa, pelo menos, só não cresceu mais. Depois de um tempo assim. Teve um caso no pé, que depois de umas 4 sessões desapareceu. Só colocando a agulha no próprio cisto e dispersando. Alguns chamam de cisto sebáceo, né? Sim, e ela começou a ter micose exatamente nesse dedo. Ela já tinha no pé, nas unhas do pé, e aí começou agora, ela tá bem apavorada, assim, porque ela já tomou muito remédio, a ter a micose nesse dedo, na unha, e em outro que eu não me lembro qual é. O que é a micose? Além do que a gente sabe, né, da ocidental, assim, mas me parece um fogo ali, né, porque tem uma inflamação e tal. Se tem inflamação, tem fogo, mas a micose, em geral, ela não chega a ser um processo inflamatório. A gota, sim, quando tem situações com ácido úrico elevado, enfim, daí tu tem fogo ali. Mas a micose está um pouco dentro do reino da terra, assim, né? Desses fungos e umidade, né? Tu tem excesso de umidade, mas eu diria que se é só nesse dedo, tu tem que perguntar para ela, assim, se ela é bem tua amiga, dizendo assim, tu tá seguindo o teu coração? Como é que tá? Tá fazendo as coisas de uma maneira que tu considera adequada, assim, para aquilo que tu ter para ti, para o entorno onde tu vive, enfim. E às vezes tem um grande conflito ali, né? E aí o próprio mestre do coração, ele já não consegue trazer a informação correta para o imperador, né? Ele começa a trazer versões. Então, quando a gente traz para si assim, né,
A gente já está com tanta dificuldade que daí a gente já acredita na própria mentira, né? Mas eu estou sendo um pouco bravo aqui, né, com a gente, mas o ponto seria um pouco aquilo que a gente falou bastante dessa relação do aspecto do coração, né? Nessa outra visão que o Dr. Padilha traz de Santiago, que eu estava mais ou menos trazendo para vocês antes ali, depois eu não trouxe, né? Ele vai dizer que o ser humano ele é uma réplica do universo. O ser humano é um universo em si. E ele tem essa natureza parecida com os outros sistemas do universo. E os outros sistemas do universo, eles, incrivelmente, eles vivem harmonicamente, né? Esses diferentes sistemas solares, o sistema do universo. E o ser humano, ele tem um conflito. Ele precisa ter mais, ele quer que o que eu quero tem que ser concedido, afinal eu quero, eu preciso, eu quero aquilo, eu vou querer. Então eu tenho aquisitividade, Então o ser humano ele tem um conflito com a sua própria existência, ele não se contenta em viver com aquilo que foi designado para ele. Por quem? Foi aquilo que... Quer dizer, eu estou aqui hoje, eu tenho esse local, eu tive outras situações na vida que foram diferentes, enfim, mas é o que está posto. Então eu me adapto, né? Eu vou me adaptando e não tem nada de errado. Então eu posso simplesmente sentar e respirar e sentir aquilo que o universo está me apresentando. Tudo que ele está me apresentando que tem aparência de bom ou de ruim, são todas manifestações que vêm do mesmo lugar. A gente que dá a aparência de bom ou de ruim. Então a gente não seria ficar conformado, né? Mas seria adaptar-se às circunstâncias. Né? E aí, se a gente tem menos, a gente vai lidar com aquele menos. Se a gente tem mais, a gente lida com aquele mais. Não me adianta, por exemplo, imaginar que eu estou aqui hoje, que eu tenho essas condições e eu ficar olhando para as condições de um grande jogador de futebol que ganha não sei quantos milhões e eu me entristecer por causa daquilo. Eu posso até falar, dizer, olha, não tem sentido, né? Mas eu não almejo aquilo, né? Aliás, quando eu joguei, eu fiquei de reserva muitas vezes. Uma alvoradinha lá do bairro Planalto, em Caxias do Sul. Então, a vida não me trouxe essa circunstância. Eu não sou jogador de futebol, né? Faço outras coisas. E daí eu procuro fazer essas outras coisas da melhor maneira possível. Então, isso... Não, é bem engraçado que foi bem isso, assim, quando ela me procurou para o Reiki, ela estava, assim, há uns 2 meses atrás, a questão da pandemia, ela tinha mudado de trabalho, estava sem trabalho, e ela estava bem ansiosa com essa questão de não ter trabalho, e estava com pouco dinheiro e tal. Aí agora ela está cheia de trabalho, ela voltou a ser cuidadora de idosos, e está com plantões todos os dias, e aí quando ela voltou, ela estava toda torta, né? Eu digo, mas o que aconteceu, né? Estava tão bem. Porque aí foi bem isso, assim, parece que agora que ela está com dinheiro, que ela está trabalhando bastante, que era o que estava deixando ela ansiosa, desregulou tudo, né? Teve cistite, o dedo inchou de novo, e não sei o quê, e eu, meu Deus, né? Então, eu vejo que nem sempre, né, o caminho da mente traz a felicidade, né? Uhum. Doutor André. Luca, depois de tudo que a Karina falou agora, e depois que falaste também, a gente podia entender que é uma falta de gratidão, a pessoa não sabe agradecer, né? Ela está sempre reclamando, está sempre querendo além daquela situação.
mesmo, né? Pelo que as pessoas muitas vezes, a maioria das pessoas ainda desconhece que está no cenário é projeto nosso natural, né? Então, sim. Mas, enfim, seria na prática como a gente ajudar essa pessoa, mesmo que a gente não vai dizer para ela, lógico, é uma questão de agradecer, né? Sempre, apesar de tudo, sempre ser graça, né? Teria algum local que a gente possa procurar nesse caso, sei lá, para que a pessoa pudesse olhar, fazer uma reflexão e promover com ela sem que a gente coloque para ela, e ajudar ela a entender esse processo de ser grata que tudo que aparece na vida dela. Eu coloco sempre, né, o 17 de Rei Mai, mas eu nunca tive coragem de botar com essa intenção de sinceridade, né? Porque eu acho que tu tem que saber o que tu tá fazendo, né? E como tu tá mexendo com a pessoa. Então eu boto sempre com a intenção de acalmar ela, porque a gente vê que ela é bem ansiosa e tal. Mas talvez seja a hora de também colocar com a intenção de, né, sinceridade com ela mesma, né? Se ela quer essa vida de tanto trabalho, né? Enfim. Yanti. 4 de TR seria uma boa. Lembra da origem, né? Também. E aproveitando a pergunta da Andréia, então a gente vai para o modo de regulação hoje. Então aqui vai ter boas dicas para vocês de atuação. Então, ele diz assim, Sanjiao e Simbal são dois vetores de luz que constituem o Ren. Ren é homem, né? A ideografia de homem. O homem dentro do ideograma de Chan, homem estelar, não é estrelar, é estelar, ou força do céu, e, portanto, por si só abordam qualquer tipo de enfermidade. Então, olha só, ele traz aqui tratamentos para qualquer enfermidade. Por intermédio desses dois feixes de luz, podemos obter numerosos métodos de regulação, porém, vamos nos concentrar na ideia de recuperar o sentido de centro, do centro, Zong, com a intenção de que o homem recupere o sentido da forma animada e alentada pela força do universo, pelo Espírito. Aqui ele mostra, então, a ideografia, né? Assim, por meio dos ressonadores, vamos à gênese, na origem do ideograma. O primeiro traço, que é esse traço à esquerda, é importante aqui nos traços, como que a ideografia ela é construída. Vocês imaginem que ela é um pincel. Quando eu encosto esse pincel, ele tem um traço mais largo. E aí, quando desse traço mais largo, eu vou concluir esse traço, ele fica mais fino. É bem como um pincel. É um pincel. Então, aqui, ó, se a gente vê que a parte mais grossa do traço ela está para cima, esse é um traço que vem de cima para baixo. E esse de cima para baixo, para nós, ele nunca é neutro. Ele quer dizer do céu à terra. Esse é Sanjiao. Aí ele diz, o primeiro traço, que simboliza a força do universo, que começa a se manifestar para dar forma, corresponde a Yanti 4 de TR, que eu acabei de comentar com vocês. Estanque do Yang. Por esse ponto, que ele é Yuan, origem, esse ressonador reúne em si a energia Yuan de origem. Portanto, se relaciona com a força original do universo da qual procedemos. Olha só, daí ele já nos ensina uma coisa aqui. Ó, puntura e manipulação, fogo. Girando a agulha em ambas as direções. E depois moxa indireta. Norte, aproximações, 3 vezes. O segundo traço do ideograma, Zong, centro,
a decisão da força do universo, que gera o espaço curvo onde se desenvolve o ser, que corresponde a Simbal. Porque ele delimita o espaço de vivência e convivência do homem já estruturado com o entorno. Então, ó, Simbal ali, mestre do coração, na relação com o entorno. Assim, para recuperar esse traço, vamos recorrer ao ressonador de Simbal do reino mutante que está alterado. Reparem no traço de Simbal, aonde que ele começa. Ó. Ele começa embaixo e ele atravessa no centro, numa inter-relação com os seres. Né? Então, esse traço ele vai nos lembrar isso. E aí ele vai dizer o que aqui? Que, ó, de acordo com o reino mutante que está alterado. Então, se eu tenho uma alteração do reino da madeira, eu vou atuar com 4 de TR, vou atuar com 9 de mestre do coração, Zong Chong. Lá no 9 de mestre do coração, ângulo ungueal externo do dedo médio. Ângulo da unha ali, né? Na parte inicial da unha. Pega um ângulo lateral, o ângulo inferior, faz um assim e chega ali no ressonador. Depois ele vai falar como faz aqui para a manipulação desses ressonadores todos. Se o reino alterado é o fogo, Laogong, 8 de mestre do coração, que também é chamado de Palácio das Fadigas. Bem aqui o mestre do coração é aqui, ó, né? Olha aqui, é bem no centro aqui. Se o reino é a terra, 7 de mestre do coração, Dai Ling. Grande meseta. Prega do punho, bem no meio, entre os dois tendões. Se o reino é o metal, 5 de mestre do coração, Jian Chi. Intermediário, intenção, intuição. 3 Kuns, 5 de mestre do coração, fica 3 Kuns, ele fica bem no meio aqui da 7, 6, não, ele fica 3 Kuns realmente. Aqui, o 6 é aqui, né? O 4 é aqui, em cima mais. 2 Kuns é o 6, 3 Kuns, o 5. E se o reino afetado é o reino da água, 3 de mestre do coração. Hu Ze, vapores luminosos sinuosos. Na prega de flexão junto à borda interna do tendão do bíceps. Essas localizações vocês já estão com bastante aplicativo e fica ruim, né? Porque eu de roupa aqui, roupa preta, é quase impossível de ver onde eu estou. Então ele diz o quê? Faça puntura com a manipulação que corresponde a cada ressonador segundo o reino mutante ao qual pertence, e depois aplica-se puntura. E depois se aplica moxa indireta. Bem que nem o Yang-Chi aqui, 4 de TR. As manipulações de cada fogo vai ser uma matéria específica quando a gente trabalhar as punturas. Então, na dúvida, você simplesmente punture. E por último, o último traço aqui,
Para culminar com o terceiro traço, o ideograma que simboliza a forma, recorre-se a um ponto do centro baço estômago, 36 de estômago, Zusangli. Por meio de Simbal, recupera-se a manifestação no espaço curvo dessa emanação da força do universo. Portanto, utiliza-se o vetor Yin, mestre do coração, para atender ao reino que está enfermo. Então, 4 de TR, escolhe-se pelo Shu antigo relacionado ao reino, de acordo com o reino que está alterado. E aí, por meio de Yanti, 4 de Yanti aqui é de novo 4 de triplo aquecedor, recupera-se o vetor Yang, que é a manifestação do Um, da forma do inominável, do Tal. Aquele que não pode ser iluminado, deixando de Tal. Por meio de Simbal, recupera-se a manifestação no espaço curvo dessa... Já tinha lido essa parte. E, finalmente, para atingir a manifestação dessa forma do inominável na Terra, que simboliza esse terceiro traço, recorre-se a quem ocupa a função de Terra em nosso organismo. Se utilizar Yanti, trabalha-se o Yang, e Simbal, trabalha-se o Yin, então fundem-se Yin e Yang no estômago, que é o único canal do organismo de natureza Yang, porque é uma víscera. Uma parte de seu percurso é Yin. E porque percorre a parte anterior do corpo? E porque percorre a parte anterior do corpo desde o rosto até o pulso. Portanto, utiliza-se o ponto terra do estômago, Zusangli, divina indiferença terrestre. Vocês entenderam essa parte? Que o canal do estômago, ele, até ali a região, na altura do pubis, ele é Yang. Depois ele passa a ser Yin. Ele tem um percurso. Então, o canal do estômago, isso é importante a gente gravar, ele vai ter essa... Ele vai ligar o Yin com o Yang pelo seu trajeto de canal. E ele começa, né, Yin, e se transforma em Yang. É quase que a transmutação do Yin para o Yang. Então aqui ele vai propor essa ligação desses dois, de Simbal e Sanjiao, através desse canal que une o Yin com o Yang. 36 estômago. Faça puntura com manipulação terra, aplicando-se com os 5 dedos e depois aplica-se motion direto. Aquela, vocês lembram que a puntura terra, né? É essa que a gente, esse dedo polegar, que representa o reino da terra, ele é o que se comunica com todos os outros dedos. Então essa, a terra como centro. Então a gente puntura e depois a gente, sem encostar na agulha, a gente só tocando na pontinha, assim, sem, não é manipulando a agulha, a gente só distribui, faz esse trabalho de distribuição. Dessa forma, seja qual for a enfermidade, recupera-se a forma com o assento do espírito. Bem importante isso daqui. A gente não quer só uma forma... Então, às vezes, a pessoa aparentemente não tem nenhum problema físico, mas o espírito não está sentado ali. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Todo mundo me olhou. Eu não estou falando de ninguém específico, eu estou brincando. E depois ele dá vamos aproveitar os minutos aqui, né? Ele diz assim, quando o reino afetado for a terra, a função de centro da estrutura estará mais alterada se o reino afetado for a terra. O primeiro vetor continua sendo Yang-Ti, 4 de TR. O segundo traço é Da-Ling, 7 de mestre do coração. Grande planalto, o ponto terra de Simbal. Puntura perpendicular e moxa indireta. Perpendicular, moxa indireta. Você vê que interessante porque que ele é o ressonador fantasma também, né? Então, se o espírito não está sentado ali na Terra, né? Nós vamos usar o ressonador terra
de Simbal, mestre do coração, assentando esse espírito. O terceiro traço culmina na forma que está alterada em sua estrutura, e para recuperá-la utiliza-se o vetor in, ou seja, o baço. Porém, deve-se utilizar um ressonador que não esteja dentro dos 5 reinos mutantes, pois o centro que está sendo recuperado se encontra fora do plano concreto, do estruturado, pois, ao se trabalhar no sentido do Zenit Sandial e do Nadir Simbal, centra-se o homem em seu universo. Portanto, usa-se um ressonador que atua no nível do plano estrelar, pois corresponde ao trigrama de receptividade da Terra, e vai abrir o vaso maravilhoso Chonmai, que é o mar de todos os canais. Gong Sun, 4 de baços pâncreas, puntura perpendicular profunda, e posteriormente, moxa indireta. Então, se o reino afetado for a Terra, né, ele está propondo aqui uma variação, né, desses demais aqui, que é a ausência de um assentamento do espírito. Ele vai propor o triplo aquecedor, ele vai propor o mestre do coração e o seu ressonador terra, e vai propor uma variação aqui, que é o baço pâncreas no lugar do estômago. E ele propõe, então, se antes nós estávamos através de um vetor yang, que era azul sanguíneo, que ele está propondo através de um vetor yin, que não está dentro dos reinos mutantes. Ele abre um vaso maravilhoso, chamado Chonmai, que ocupa fundamentalmente o trajeto do canal do reino, mas que não está dentro dos reinos mutantes. Com isso, eu acho que a gente viajou um pouco aqui por esse universo paralelo, né? Acho que o primeiro protocolo ali, que a pessoa identifica questões em alguns dos reinos. É que eu tenho que botar o fone, que o teu fone está baixo para mim, eu não sei porquê. Ele é baixo, eu acho que porque no... Está me ouvindo melhor agora? Tô. Quando tu passaste os primeiros ressonadores ali, quando a gente percebe algo nos reinos, em algum deles, eu percebo em mais de um, ou até em todos, algum problema de estruturar todos eles, se for um caso, assim, os 4, o 8, todos aqueles ali na volta do mestre do coração? Eu recomendaria daí centrar no 6 de mestre do coração, que abre o vaso maravilhoso União do Yang, União do Yin, junto com o triplo reaquecedor e junto com o 4 de triplo reaquecedor, e aí eu utilizaria, dependendo da natureza da enfermidade, o 36 estômago ou 4 de vaso pâncreas, dentro desse tratamento que ele está propondo aqui. Eu centraria num. Isso se a pessoa tem questões de mais um reino. Isso, independentemente do reino que for. Uhum. Porque se a gente olhar o 6 de mestre do coração, ele tem inúmeras funções. Inclusive, dentro das suas funções na relação com o sangue, tratar colesterol, tratar tudo aquilo que é elemento invasor do sangue, assim, que deve ser expelido, enfim. Então, o 6 mestre do coração, ele não está dentro dos chus antigos, né? Mas ele é um ressonador. Eu iria daí pelo vaso maravilhoso. Ou se eu tivesse muita certeza com o diagnóstico que a pessoa trouxe, com os exames, enfim, aí eu já posso atuar mais pontualmente, eventualmente, relacionado à água, relacionado
a terra, enfim, dependendo da manifestação que a pessoa trouxer. Porque se tu está atuando ali no canal, né, tu está mandando uma informação ali. Então, se tu tem muitas ressonadores do mesmo canal ali, se tu tem mais do que um, o canal está recebendo 2 ou 3 informações, assim. Então, mas eu teria que raciocinar um pouco, assim, desse tratamento aqui. Ele não fala sobre isso, né? Então, eu prometo que eu vou raciocinar um pouquinho, assim, mais sobre isso. Eu pensei o seguinte, Rita, até que você já falasse, pensando aí, como muitas vezes os meios que vão ser afetados, e não certamente o coração, né? Mas a questão tem a ver com o mestre do coração. Como é que eu vou saber qual que está mais afetado, né? Daqui a pouco eu estou com 2 ou 3, e aí eu vou ter que escolher qual. Eu fiquei nessa dúvida, porque essas questões, justamente por ter a peculiaridade que tem o mestre do coração, não parece que assim um reino só, parece que são bem perto de outros, né? E aí, muito realmente é o coração. E aí, como que faria isso? Eu imaginei que seria um protocolo mais abrangente, que falasse também, daqui a pouco não é efetivo botar em vários que tem mesmo canal. Por isso que então, como que eu faço, né? Dificilmente eu faço mais do que um ressonador no mesmo canal. Então, eu escolheria os 6 de mestre do coração, Neifan, trabalharia através dele. E, eventualmente, se no retorno a pessoa não teve um resultado, aí eu reestudaria, mas eu trabalharia. Isso é a forma que eu trabalho desde sempre, assim. Nunca, vocês não vão ver eu botar no mesmo trajeto de canal, né? A não ser a bexiga, né? O canal da bexiga lá nas costas, porque lá tu tem, cada ressonador ele traz funções específicas, né? Também Tumai é diferente, Renmai é diferente, né? Então, mas nos demais em geral eu trabalho com uma informação para uma agulha. Nesse livro, o Dr. Padilha ele critica um pouco o Jeremy Ross, né? Mas eu tomei o cuidado de dar uma olhada assim. Então, eu não sei, porque esse livro também ele é antigo, né? E combinações dos pontos de acupuntura do Jeremy Ross, ele não é assim que ele fala tão mal do mestre do coração. Então, nem fala mal. Pelo jeito, ele aprofundou, ele mudou. Então, tem ali uma abordagem onde ele trata muito dessas questões emocionais, ele vai tratar como relacionado à proteção do coração. Então, eu acho que com o tempo as pessoas também vão olhando melhor. Então, mas essa abordagem que a escola traz aqui, que base... quando a gente olhou os traços ali, nós estamos olhando ideografia. Então, a escola ela tem esse cuidado, tanto que vocês veem no livro aqui que tem a ideografia junto com o nome, né? E, então, essa ideografia, ela permite o quê? Ela permite que, se eu conheço a língua, eu posso checar se aquilo tem sentido ou não tem sentido. Então, isso eu acho importante, assim, mesmo a tradução do Neijin, do Dr. Padilha, no final, tem lá o Neijin em chinês. Todinho. Então, a pessoa pode olhar, né? Se ela entende a língua, ela vai conferir e vai ver se aquilo faz sentido com o original. Então, eu acho isso é importante da tradição e a escola traz isso, assim, acho que. Então, eles trazerem os traços, as ideografias originais de Sanjiao, de São Paulo, nos permitir essa abrangência é interessante. A Marjolie, quando tu faz esses relatórios todos aí, tu não te sobrecarrega? Na verdade, é a forma que eu aprendi a estudar, assim, na faculdade, né? Eu tive muita dificuldade de conseguir entrar na faculdade, né? Eu tinha um pouco de déficit de atenção.
Isso antes de eu começar a fazer a prática, de conhecer o Lama, né? De conhecer o budismo, assim. E eu não meditava, eu era bem desatenta. E a forma que eu consegui avançar na faculdade foi assim. Foi transcrevendo a aula inteira. Então é um pouco que um hábito. E depois tu consegue dar uma estudada, assim. Eu tô falando por mim, porque às vezes quando eu tô anotando tudo, eu perco um pouco, assim, o fio. Então, me preocupei, eu tô para te falar há dias, assim, mas daí é bom falar aqui no grupo, né? É mais fácil para mim se eu estiver anotando, que daí se eu tiver que pesquisar, eu sei onde está. Assim eu consegui vencer os obstáculos, né, da faculdade. Que era bem difícil. Tá bonito o teu nome ali, mandalas, a geometria. É que esse zoom aqui é da Tiffany. Quando eu tô logando, tá logando o dela. Mas eu tenho que fazer o logout e tal, mas esse zoom é o dela. Então tá bem, queridos. Bom sábado, bom descanso. A gente já passou um pouquinho. Muito obrigada. E obrigada pelas perguntas também, que trouxe bastante contribuição.